você que veio ficar conosco e estudar mais uma vez a palavra de Deus. Vamos mais uma vez estudar mais um tema, orando com entendimento. Orando com entendimento, como assim? Orando, entendendo quem eu sou, entendendo quem Deus é, entendendo as minhas limitações e o poder maravilhoso de Deus para atuar na minha vida. Mas entendendo sobretudo que Deus sabe o que é melhor para mim. E que é garantido estar com Ele e orar e falar com Ele, porque Ele é compassivo, Ele tem compaixão, Ele tem misericórdia, Ele é maravilhoso, Ele nos ama, Ele nos perdoa. Mas é preciso que diante desse Deus, nós também reconheçamos a necessidade de perdão. Por isso, no último tema, estudamos transgressões. Precisamos reconhecer que somos transgressores. Precisamos reconhecer os nossos pecados, para então entendermos a necessidade que temos da graça do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos aqui ler mais uma vez o Salmo 51, versículo 1. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Falamos no estudo passado sobre transgressões. Descobrimos que somos transgressores, que temos pecados. E aqui vamos estudar sobre o apagar de Deus, sobre o perdão de Deus pelos nossos pecados. Mas antes vamos orar? Maravilhoso Deus, amado Pai, amado Jesus, amado Espírito Santo. Nós te pedimos, Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor nos ensine mais uma vez, que o Senhor nos ajude mais uma vez a compreender a maravilhosa coisa que é orar, o maravilhoso meio de comunicação que nos deste para chegar a teu trono celestial, através do nome de Jesus, através do poder do Espírito Santo, estarmos diante de ti, recebendo de ti a tua graça, a tua misericórdia. Ajuda-nos, Senhor, a amar a oração e a orar com entendimento. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, aqui, como disse sempre, estava um Davi apavorado, um Davi sobrecarregado de transgressões, carregando um fardo de um pecado que ele havia cometido mesmo e que ele reconheceu. Você tem reconhecido os seus pecados? Você viu no vídeo anterior que para saber se aquilo é pecado, se o que eu pensei foi pecado, se o que eu disse foi pecado, se o que eu alimentei na minha mente foi pecado, se o que eu fiz foi pecado, eu devo ter como parâmetro, espelho, a lei de Deus. Se transgredi a ordem de Deus, se transgredi a lei de Deus, então cometi pecado. E me diga uma coisa: se o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, que já pagou por todos os nossos pecados, o que é que eu preciso fazer com os meus pecados? O que é que eu preciso fazer com esses pecados? É possível ter pecados apagados? Porque aqui o salmista disse na oração dele: apaga as minhas transgressões, ou seja, Senhor, apaga os meus pecados. Olha, mas os pecados são meus. Se eu cometi, é possível apagar o pecado? Vamos buscar na Bíblia a resposta para essa pergunta. Isaías 43, versículo 25, a Bíblia vai nos falar sobre se é possível ou não ter os nossos pecados apagados. Vamos ler comigo? Então a Bíblia diz assim, aqui é Deus falando, tá? Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, diz o Senhor, e dos teus pecados não me lembro. Então me diga uma coisa, é possível ter pecados apagados? Deus apaga pecados? Quando você pede, Senhor, apaga, perdoa o meu pecado, Senhor, você reconhece que pecou e perdoa, Ele apaga? Ele disse que sim. E Ele deu uma garantia infalível. Perceba, Ele disse assim, eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Então, Deus me deu como garantia que vai apagar o meu pecado o amor dele, porque Ele é amor. Queridos, se existisse um dia onde Deus não fosse mais amor, então Ele deixaria de apagar nossos pecados. Mas enquanto Deus for amor, e Ele é o amor eterno, Ele apagará os nossos pecados. E não somente os apagará, como esquecerá de cada um deles. Ele apaga e não se lembra das nossas transgressões. Seja qual for o pecado, irmã, seja qual for o pecado, é isso que está escrito, né? Eu apago os teus pecados. Agora escuta, quando é que Deus apaga os nossos pecados? Ele já disse que apaga e esquece. É quando a gente permite. É quando a gente pede perdão pelos pecados. Então veja, existe algo que eu vou precisar fazer. Eu já pequei. O salário do pecado é a morte. Se eu não quero a morte eterna, se eu quero a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, eu tenho então que pedir perdão do meu pecado. Eu tenho que transferir esses pecados para a conta que Jesus já pagou. E como é que eu faço isso?
Vamos ver na Bíblia? Vamos lá. 1 João, capítulo 1, versículo 9, ela nos diz a maneira de eu pedir perdão pelos meus pecados, da maneira de ter os meus pecados apagados. Vamos ler comigo? 1 João, capítulo 1, versículo 9, a Bíblia diz assim: veja, se existe um se é condicional. Deus está aberto para perdoar todos os nossos pecados. Ele disse, eu apago e esqueço. Mas existe uma condição para que isso aconteça. Tem um se aqui. Olha qual é o se. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o se aqui sou eu, o se não é Deus. Entenda, Deus ama perdoar. Lembra quando a gente estudou sobre a misericórdia de Deus, sobre a benignidade? Ele ama perdoar. Deus está ansioso por me perdoar e por perdoar você. Deus está ansioso por nos livrar da morte eterna e nos dar a salvação em Cristo Jesus. Mas existe um se, por quê? Porque nem sempre eu estou disposto a admitir que pequei, a reconhecer o meu pecado. A pecar eu estou disposto, mas a reconhecer que pequei, a me arrepender e a pedir perdão, na maior parte do tempo eu não estou. Por isso eu preciso, querido, dia e noite, observar a palavra do Senhor, meditar, conversar com Ele, meditar na lei do Senhor, para que o Espírito Santo me avise, me guie em cada momento que eu pecar. Às vezes você acha que não fez nadinha, mas você peca e eu peco também. E precisamos reconhecer esse pecado e confessá-lo. Se confessarmos os nossos pecados. Então me diga uma coisa, pecado que não é confessado não é perdoado? Não, não é perdoado. Por quê? Porque Deus não quer perdoar? Não, porque você precisa querer ser perdoado. Veja, você é livre, eu sou livre. Ele nos deu livre-arbítrio. Eu fui livre para pecar, sim. Deus não me empatou de pecar, Ele me pediu para não pecar, Ele me cercou de misericórdia para não pecar, Ele me enviou o Espírito Santo, aquela voz dizendo, não faça isso. Mas eu fui lá e fiz, ou seja, sou livre para pecar. Então, se eu quero perdão, então eu também sou livre para pedir esse perdão, para desejar que esse pecado seja perdoado. Por isso, nós precisamos pedir perdão pelo pecado. Vou te mostrar mais um texto a respeito desses pecados perdoados por Deus e quando eles são perdoados, tá bom? Nós vamos ler aqui no livro de Provérbios, capítulo 28, no versículo 13. Provérbios 28, 13, você vai ver aí na tela, leia comigo. Olha, preste atenção nisso. O que encobre as suas transgressões, o que é transgressão? Já aprendemos, pecado, né? Então, o que encobre os seus pecados ou transgressões, jamais prosperará, queridos. Ele pode ter prosperidade aqui na terra. Ele pode fazer coisa errada e ter boa vida e você olhar assim e dizer, fulano vive no erro e vive bem. Mas ele não tem paz, ele não tem sossego, ele vive no erro, ele deve a si mesmo, sabe? E ele não prospera. Quando Deus fala em prosperar, ele não está falando em dinheiro, não. Ele não está falando em casa, em carro, em coisas materiais que perecem, não. Ele está falando em prosperar, em ter vida eterna, e prosperar em ter paz, em prosperar em amar e ter capacidade de ser amado. E então, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas os que confessa e deixa, alcançará o quê? Misericórdia. A misericórdia de Deus, o perdão de Deus está disponível para todos nós que quisermos ter os nossos pecados perdoados. Agora me diga uma coisa, eu posso chegar para Deus e simplesmente dizer assim, Senhor, perdoa todos os meus... eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu já pequei muito, e chegar a dizer assim, Senhor, perdoa todos os meus pecados em nome de Jesus. Fazer um pacotinho assim e aí Deus perdoa tudinho de uma vez só. Não, queridos, não é assim. Tá bom? Não é assim. E como é que é então? Você quer ver na Bíblia como é que é? Vamos lá? Isaías 43, 26. Lembra que a gente estava lá agorinha? Isaías 43, 25. Nós lemos a promessa de Deus que apaga os nossos pecados. Mas no versículo 26, Deus vai me ensinar como fazer o pedido do perdão dos pecados. Por isso eu preciso orar com entendimento. Porque talvez você que está me ouvindo tenha feito isso. Tenha dito sempre assim, Senhor, perdoa todos os meus pecados em nome de Jesus, amém. Você sabe que Ele perdoa e acha que vai ser assim. Não vai ser. Leia comigo o método que Deus usa para que me ensina, para que eu possa ter o meu pecado perdoado. O versículo 26 diz assim, desperta a minha memória, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões para que possa justificar-te. O que significa desperta a minha memória? Deus precisa que alguém desperte a memória dele? Não, ele não, mas você precisa, não é você que está pedindo perdão pelo pecado? Então você vai dizer a Deus de qual o pecado que você está pedindo perdão. Então imagine, vou usar um exemplo aqui. Imagine que eu hoje menti. Mentir não é pecado? Mentir. Então eu vou chegar diante de Deus e vou ter que dizer a Deus de qual é o pecado que eu quero perdão, porque às vezes eu cometi mais de um. Então eu menti. Então eu digo, Senhor, do meu jeito, claro, e você vai dizer do seu jeito, vou despertar a memória de Deus. Senhor, eu estou te pedindo perdão hoje porque eu menti.
Aí o Senhor diz assim, apresenta tuas razões. Sabe o que é apresentar razão? É dizer a razão pelo qual eu sei que mentira é pecado. Então eu digo, Senhor, me perdoe porque hoje eu menti. A razão porque eu sei que preciso ser perdoado e que isso é pecado é porque a tua lei diz que não é para mentir, que mentira é coisa do diabo e eu não posso ser parte com ele. Pronto, despertei a memória e apresentei minha razão. E o Senhor diz assim, entremos juntos em juízo para que possa justificar-se. O que é entrar junto em juízo? Querido, lá na sala do trono de Deus, Jesus é o nosso advogado diante do Pai. Sabe, o capítulo 2 de 1 João, versículo 1, diz assim, filhinhos meus, essas coisas vos ensino para que não pequeis. No entanto, quando alguém pecar, lembre-se, você tem um advogado lá no céu, Jesus Cristo justo. Sabe, querido, quando eu conto o meu pecado a Deus, quando eu digo porque eu sei que é pecado, então eu clamo no nome de Jesus. Pai, hoje eu menti de novo, Senhor. Eu sei que isso é pecado porque a tua lei diz para não mentir. Sei que pequei contra ti, Pai. Sei que feri o meu próximo enganando ele. Mas em nome de Jesus, o que foi que eu fiz? Entrei em juízo. Estou diante do Pai clamando pelo meu advogado. O julgamento começa. Em nome de Jesus, Senhor. Perdoa mais esse pecado que eu cometi. E sabe, Jesus apresenta-se diante do Pai dizendo, Pai, ela está arrependida, perdoa. Eu já paguei lá na cruz do Calvário por todos os pecados dela. E então o Pai diz, perdoado, filho, eu sei que você pagou. E aí a justiça de Cristo é colocada em mim. O meu pecado é apagado. E eu recebo mais uma vez a justiça de Cristo. Sabe, é assim a vida do pecador. Todos os dias reconhecendo as suas transgressões. Todos os dias pedindo a Deus em nome de Jesus que elas sejam apagadas. Todos os dias entrando na sala do julgamento no santuário celestial e recebendo de Deus perdão e misericórdia. Mas pecado tem que ser chamado pelo nome. Cada pecado tem que ser confessado diariamente, pecado por pecado. Que Deus te abençoe, que Ele me abençoe e que nós demos espaço ao Espírito Santo para que Ele possa nos avisar quando pecamos, nos ajudar a nos arrepender e buscar o perdão do Pai em nome de Jesus. Vamos orar juntos? Maravilhoso Deus e Pai, obrigada, Senhor, por nos ensinar a orar, Senhor. Obrigada porque temos o exemplo daqueles que vieram antes de nós, que cometeram pecados que para nós não tinham perdão, mas que foram perdoados por Ti. Pelo simples fato de reconhecerem que Tu és Deus perdoador. Pelo simples fato de reconhecerem que o Senhor Jesus já pagou todos os pecados. E por terem, Senhor, aceitado o Teu convite, o Teu chamado ao arrependimento. Por terem buscado a luz da Tua face, Senhor, confessado cada pecado, arrependido, mudando de atitude, meu Deus, e receber o perdão em nome de Jesus. Ajuda-nos a cada dia a reconhecer, Senhor, as nossas falhas e a reconhecer que em Jesus há suficiência de perdão e justiça para todos nós e que em Ti também, Pai, há amor suficiente para nos perdoar e esquecer os nossos pecados. Fica conosco, Pai. Ajuda-nos a orar com entendimento de quem Tu és, para que não percamos a graça que nos é dada em abundância. Fica conosco, Pai. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quantas vezes me arrependo, quantas já me arrependi. Quantos erros eu cometo, quantos erros cometi. Quantas vezes de joelhos vim ao Pai pedir perdão, mas nenhuma vez sequer meu bom Deus me disse não, pois Deus perdoa e não olha para trás, sua voz ecoa. Filho, vais, não peques mais. E se alguém já perdoado, outra coisa errada fez. Jesus, com sua graça, o perdoa outra vez. O santo não é aquele que sem pecar viveu, é aquele que insiste em ter Cristo ao lado seu.
Se pra armadilha do inimigo está difícil dizer não, Jesus Cristo te dá forças para vencer a tentação, pois Deus perdoa e não olha para trás, sua voz ecoa: filho, vai, não peques mais. E se alguém já perdoado, outra coisa errada fez. Jesus, com sua graça, o perdoa outra vez, pois Deus perdoa e não olha para trás, sua voz ecoa: filho, vais, não peques mais. E se alguém já perdoado, outra coisa errada fez. Jesus, com sua graça, o perdoa outra vez. Jesus, com sua graça, o perdoa outra vez.